Olá, papeleiros e papeleiras de plantão! Estamos aqui mais uma vez dentro da Escolar Office Brasil, dentro do podcast oficial da Escolar, o Escolarcast, aqui nesse aquário, no meio de tudo, vendo a galera passar para lá e para cá, personagem que não para de passar aqui. Eu tô já em cólicas, porque eu quero tirar foto com a galera. Olha lá, vem mais um, tem aquela. Ah, aquela da Luna. Mundo da Luna. Mundo da Luna. Ai, olha lá aqueles outros. Como é o nome deles? Não lembro o nome deles. Não lembro o nome deles também. Mas é isso, lá gente. Lá tem outros também. Muito bom. E a gente... Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Marcela. Eu sou a Tiele, nós somos do Encontro New Office, um encontro regional também voltado ao mercado de papelaria que roda o Brasil, unindo a indústria e aos papeleiros. E também apresentamos o Papelaria Podcast já há algumas temporadas no YouTube. E essa honra de estar por aqui, ela já foi nossa no ano passado, apresentando o podcast da Escolar Office Brasil. E esse ano, novamente, nós estamos aqui com vários convidados muito especiais. E é por isso que eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de deixar um joinha para os nossos convidados, para eles saberem que está fazendo sentido e que esse conteúdo é bacana. E agradecer não só a vocês que estão por aí nos assistindo, mas também aos nossos patrocinadores, Molinho e Jandaia, que fizeram esse nosso cenário ficar ainda mais lindo com esses cadernos e canetas aqui, ó, que estão dando inveja em quem passa. É isso aí. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre a convidada de hoje. Comprar uma loja com mais de 20 anos de história pode parecer o caminho mais fácil. Afinal, a marca já é conhecida, tem clientes fiéis, estrutura montada. Mas a realidade é bem diferente. Agora a gente conversa com a Eline Brandão, da Papelaria Tempo, de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Ela assumiu um negócio tradicional na cidade e, ao invés de apenas manter, decidiu crescer. Ajustou processos, ampliou a equipe, mudou o posicionamento e chegou até a abrir mais lojas. Ela vai contar como foi esse processo de honrar o legado sem ficar presa ao passado. As mudanças que precisou fazer para modernizar a loja e os aprendizados que teve nessa jornada de transição e expansão. Então, com vocês, seja muito bem-vinda, Eline. Gente, obrigada, viu? Nossa, é uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu imaginei participar de um podcast aqui no meio da feira, gente. É surreal. Muito, muito obrigada, viu? Que legal. A história é um pouco comprida, vocês entenderam? Queremos. Bom, a Papelaria Tempo, hoje ela tem 25 anos, mas quando eu e meu marido, João, assumimos, foi em 2022, né? E a gente tem uma confeitaria que é de frente a essa papelaria. E a gente sempre estava ali com os antigos donos, né? E sempre teve uma amizade com eles, né? E quando eles resolveram se aposentar, eles ofereceram um negócio pra gente. Mas de primeira... não tinha como imaginar, né, a gente de confeitaria ir para uma papelaria, né? A resposta foi não tem nada a ver com a gente, né? Vai ser um desafio muito nada a ver pra gente. Mas até que um belo dia o meu marido foi comprar uma pasta na papelaria e aí ele voltou de lá dizendo, eu comprei a papelaria. Menina! Foi comprar uma pasta e voltou com uma papelaria. Acreditem se quiser. Assim, até hoje eu não acredito que isso aconteceu. Ele falou, amanhã a dona Marli, que era a antiga dona, vai vir com os documentos, o fluxo de caixa, pra gente alinhar os detalhes. Tô chocada com essa história. Meu Deus, fui comprar uma pasta, voltei com a papelaria. Gente, ele tá aqui, pode perguntar. Confere, é verdade? E aí, no outro dia, ela já veio com toda a documentação, e aí a gente falou, olha, a gente não tem o que essa papelaria vale. Hoje, o nosso investimento que a gente poderia estar te pagando é X, e a gente não tem como endividar, né? Fazer uma dívida, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. Se você aceitar essa proposta, a gente fecha o negócio. E ela aceitou. Né? Ela, com mais de 20 anos de papelaria, ela tinha um amor muito grande naquela loja, tanto ela quanto o marido. Ela queria passar para pessoas que ela realmente confiava. Então, assim, como ela e o marido também viveram dali, criaram as duas filhas dali, então, para ela fazia sentido passar esse bastão, vamos dizer assim, para a gente, por sermos, eu acho que uma história parecida com a dela, né? Então, assim, e aí foi em questão de um mês, o contrato social já estava no nosso nome. E vocês seguem com a confeitaria e a papelaria? Isso, tudo uma de frente com a outra. Ai, que delícia! É só atravessar a rua, então a gente segue ali, né? E hoje, assim, vamos dizer, aquela papelaria Tempo, ela já, como vocês disseram, né? Já tinha toda uma história, toda a clientela, né? E aí, o que a gente
sentiu que tinha uma responsabilidade muito grande, né? Que aquilo ali não podia dar errado de maneira nenhuma, né? Além de não envergonhar os antigos donos, toda a história que aquela loja tinha, a gente precisava ganhar o nosso... O investimento de vocês, na verdade, no mínimo, nos né? manter, né? Claro. Precisávamos, né, do nosso salário, né? Uhum. E aí, então, a gente começou a trabalhar muito, né? Começou a loucura de como conciliar, né? Confeitaria E como com foi isso? Tipo, papelaria. tem uma papelaria, e agora? Dormi, acordei, ontem eu tinha só uma confeitaria, hoje eu já tenho uma E aí, papelaria. o combinado foi que a antiga dona ia ficar pelo menos uma semana comigo para me acompanhar na papelaria, Legal. porque eu não entendia, né? Não sabia nada, né, gente, de universo de papelaria, né? E aí, chegou naquela semana, ela ficou muito doente, ficou de cama, não sei o quê, ela só me entregou a chave, ela falou... Não tem como eu acompanhar Só vai. você. E aí Boa sorte. fomos, gente. E graças a Deus, assim, Deus tem nos honrado muito. A gente foi aprendendo de pouquinho a pouquinho. O que nos ajudou muito, com certeza, são essas feiras, o New Office, todo o conteúdo, né, que vocês passam, assim, fez o Deu clique. que nos colocou aqui dentro, né? Que Uhum. eu falo assim, gente, se você não estudar, não consumir o que hoje tem para todo mundo, né? Você não precisa pagar assim, milhares de reais num curso, alguma coisa, porque tem conteúdo de graça de qualidade o tempo todo para quem quer trabalhar, para quem quer Verdade. mexer com papelaria. E eu acho que foi isso que a gente fez, estudou e trabalhando bastante. E vocês já tinham o feeling do negócio. do negócio, de estar É. ali também atendendo o cliente. A vida Atrás do toda. balcão já era algo que vocês. São praticamente, eu sei lá, tem uns 15, 20 anos só de vendedora, Olha que- assim, antes Sim. A tudo. clientela acaba girando meio que a mesma, né? Entre os dois comércios, E ou apesar não? de ser uma loja que tinha 20 anos, depois que a gente assumiu, a gente tomou um susto, assim, porque a fachada era muito pequena antes. Só tinha um letreiro pequenininho escrito tempo, mas quem passava de frente nunca tinha entrado, não sabia que aquilo era uma papelaria. Então, a primeira coisa que a gente investiu foi trocar toda a fachada, né? Escrever papelaria tempo, muito grande. A gente não quis mudar o nome, continuamos toda... Manter a história, né? Então, muita gente chegava até a gente e falava, nossa, eu não sabia que isso aqui era uma papelaria. Eu falei, o quê? Caraca. Essa papelaria tem 20 anos na cidade. Não é possível. Eu falei, sim, ela existe desde o ano de 2000. Então, assim, só a repaginada na fachada já trouxe muita gente nova para começar a conhecer a Que loja, loucura. que viraram clientes nossos até hoje. Agora, uma dúvida, tu falou que, né, vocês já tinham essa veia de vendedor, né, essa veia empreendedora por conta da confeitaria. O que tem em comum entre a confeitaria e a papelaria e o que é mais diferente, assim? Eu acho que em comum são os personalizados, né? As pessoas que gostam, às vezes, de fazer um topper, alguma coisa para estar colocando ali no bolo, na lembrancinha, ou até mesmo o material de papelaria que as pessoas usam para fazer lembrancinha de aniversário. Hoje se usa muito, né? Caneta, E aí lápis. acaba que vende meio casado. Então a gente as pessoas, eu não sei que dar de lembrancinha, então a gente já dá Que essa gênio. sugestão. Ou as pessoas vão lá na confeitaria para comprar um bolo, eu queria um cartão de felicitação, vai ali na papelaria que a gente tem todo tipo de cartão, de aniversário, de casamento, Legal. tudo, né? Diferente, eu acho que é o ramo mesmo, né? A gastronomia para a papelaria, né? São ramos bem diferentes um do outro. Até porque a confeitaria ali vocês têm que produzir diariamente. Você tem que trabalhar com agendamento, né? Um planejamento. A papelaria não, normalmente as pessoas entram e vão consumindo muitas vezes até por impulso, né? Que vai vendo uma coisa linda, outra fofinha, e eu quero isso, quero aquilo. E na hora que vê o carrinho tá cheio. E como que foi a aceitação dos clientes com essa mudança, assim? Porque teve esses clientes que nem sabiam que ali era uma papelaria, mas também tinham aqueles clientes muito provavelmente tradicionais, que iam às vezes lá só para bater papo realmente com os antigos donos. sim. Então, como que foi tudo isso? Isso, Marcela, no começo foi um receio muito grande meu e do meu marido. A gente tinha muito medo de falar que nós dois tínhamos comprado, que não era mais a dona Marli e seu Sala, porque a gente sabia o quanto eles eram queridos. Então, a gente tinha muito medo de falar que eles não eram mais os donos e perder os clientes deles, sabe? Então, isso foi muito aos pouquinhos, sabe? Até eu começar. Lógico que tinha os mais chegados deles mesmo, que já sabiam, né? Que eles não estavam mais à frente, que tinham vendido. Mas tinha os que chegavam lá procurando por eles, né? E aí, a gente foi aos pouquinhos contando. Dona Marli e seu Sala agora aposentaram, estão aproveitando a vida, estão curtindo, mas estão bem, né? E aí as pessoas foram aceitando, mas a gente foi fazendo isso bem devagarzinho. A gente não pegou e fez uma reinauguração, nada, porque a gente tinha esse medo das pessoas que já eram clientes deixar de comprar porque não eram mais deles. Sim.
Foi uma transição mais tranquila, então. Isso, que foi pessoalmente, né? A gente foi falando um por um, né? E até hoje chegam gente lá perguntando deles, porque realmente foi criado um carinho muito grande pelos dois, sabe? Foi igual eu falei, criou as duas filhas, tinha a cachorrinha que eles levavam junto lá pra loja. Então é uma figura carismática aqueles dois, sabe? Até hoje ela chega lá na loja, ela fala, ai, me dá vontade de chorar quando eu chego aqui, porque eu sinto emocionada do que vocês estão fazendo. Então, a gente sabe que ela ficou feliz de ter passado pra gente, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito para continuar isso, né? Essa jornada aí de conquistando os clientes e mantendo os que já veio com ela, né? E colaboradores? Vocês têm colaboradores? Tem. Hoje a gente tem Vocês herdaram deles ou não? Como é que é isso? Na época, ficou uma pessoa só dela que ficou com a gente um bom tempo, mas depois acabou se desligando, né? Mas hoje eu tenho duas que ficam lá na loja da 14, né? Que a gente, lá tudo é nome de números, né? E tenho mais uma que tá ficando comigo nessa loja nova. Pois e conte sobre a loja nova. Gente, assim, a loja da 14 começou a ficar muito pequena para a quantidade de material que a gente tem hoje, né? Quando a gente pegou... é a primeira, que é a deles, que é a da confeitaria. Pra vocês terem uma noção, quando a gente pegou, tinha em torno de 4.000 SKU no nosso sistema, num sistema antigo e tal. Isso a gente mudou de sistema, um sistema mais moderno. E começamos a comprar mais mercadoria, mais marca. Hoje a gente tem mais de 10.000 SKUs. Caraca! Então, assim, mais que dobrou, né, em 3 anos. Então, realmente, o espaço começou a ficar pequeno. A gente precisava de um espaço maior para estocar, porque tem toda a questão de volta às aulas, né? Sim. Igual um sulfite, é um material que você precisa estar estocando, porque é questão de preço, né? Você pegou preço bom, estoca, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então, e aí não tinha mais como fazer isso nessa loja da 14, estocar ou tá fazendo pedido grande de fornecedor. Então, a gente precisava de um espaço, e a ideia era um espaço para estocar na nossa cabeça. E nisso apareceu um ponto que estavam passando na cidade com preço muito chamativo. A gente, vamos lá ver. Só que na hora que a gente chegou, o espaço era muito grande, não tinha como fazer só um estoque daquilo. Então, a gente fez um estoque que a gente precisava e a loja 2, né? Então, assim, tá servindo para os dois, né? A gente está agora com a segunda unidade e também com o espaço do estoque, porque também a gente quer trabalhar com online e tudo, né? Então precisa ter mercadoria para isso, né? Quanto tempo que é mesmo que vocês compraram? Essa loja está fazendo 4 meses. A nova, né? Mas a outra? 2022. Imagina, em tão pouco tempo você já... tá gestando também há 4 meses, é isso? Exato. Como é que é isso? Eu brincava muito no ano passado. Fiquei até confusa, porque ela chegou aqui falando da gestação, já tô achando que ela tava gestando a loja, já tava até insegura de fazer a pergunta aqui. Assim, porque ano passado eu falava muito, ano que vem eu vou ter um filho, Não achava que ia ser gêmeos. E quando eu essa ideia da loja, eu falei, eu entendi, o desejo de um filho era essa loja, não é um filho, né? E a pessoa, acho que 1, 2 semanas, descobri que eu estava grávida. Eu falei, gente, realmente é um filho. Agora eu falei, uma filha e quem sabe outro filho ou 2 filhas, não sei, né? Ainda não sei o que é o nenenzinho, né? Mas realmente foi junto. Meu Deus, que loucura. Nem vale. Então ainda nem sabemos como vamos equilibrar todos esses pratos. É tudo muito recente. Mas eu sei que no final a gente consegue, vai dar certo, viu? Sempre é assim. Gente... E ao longo dessa trajetória, que é curta, mas que já está bem, digamos que consolidada, e vocês já têm criado uma identidade muito de vocês e tudo mais, como vocês mudaram o posicionamento da loja? E vocês acreditam que a loja cresceu depois dessa entrada de vocês? Porque para mim já sim, né? Pois já estão numa segunda unidade, então como que... Com certeza cresceu, né? A quantidade de clientes novos que a gente tem recebido todo dia, né? Igual eu falei, muita gente falava que nunca tinha visto, não conhecia a loja, né? E hoje falam, nossa, que loja linda, que papelaria linda. Gente, não sabia que existia uma papelaria tão linda na cidade. Fiquei modesta parte, realmente a minha papelaria é mais bonita. Mas vocês mudaram, tu falou que mudaram a fachada, vocês mudaram o interior também? Vocês mudaram? Trocamos todas as gôndolas, né? Acabamos de trocar no ano passado todas as gôndolas de dentro, colocamos uma vitrine que não tinha, mandamos fazer um móvel bem bonito para vitrine. E toda essa... Deram uma recalchutada mesmo. Talvez ele já estava há muitos anos ali e já não conseguiu nem perceber a necessidade. Os caneteiros, a gente mandou fazer 2 bem já, quando a gente pegou e colocamos no centro da loja com as canetas ali já expostas para o cliente pegar, testar. Então a gente sentiu que eles amaram essa experiência de não ter que precisar falar para o vendedor, pega isso, pega aquilo. Eles mesmos
se servem, pega a cestinha e vão vão, né, colocando as coisas que eles gostam. E também a própria dona Marli fala, né? Ela precisava mesmo se aposentar porque ela já estava cansada, né? Muitos Sim. anos, né? Trabalhando, ela já era professora aposentada, continuando com papelaria. Então, ela falou, eu precisava de alguém novo, jovem, para dar outra visão, né? E é isso que a gente tem feito, né? O trabalho no Instagram, sempre postando. É isso que eu ia perguntar, porque eles já faziam esse trabalho, vocês começaram o Instagram do zero, como que foi a Não. parte online da loja, tipo, a parte digital? A parte do Instagram eles já tinham, né? Só que como era na época da pandemia, a filha dela foi ajudar ela por um tempo e a filha dela deu uma mexida ali, ficou muito legal o que a filha dela fez. Mas depois que passou a pandemia, a filha dela voltou para a carreira, né? E aí ela mesmo já não mexia mais. Então, desde a pandemia até quando nós assumimos, o Instagram estava um pouco deixado de lado. Então, quando eu assumi, a primeira coisa que foi começar a mexer. Apesar assim, gente, não sei, eu vou fazer do meu jeito. Mas estou ali fazendo, né? Toda semana a gente Aprendendo e persistindo ali. posto foto, faço um reels, stories, tento fazer todo dia. E é incrível como isso converte em vendas. Não tem jeito, gente. Tem que postar, tem que estar mostrando, porque o cliente não tem tempo de estar na sua loja todo dia. Então ele não sabe o que você tem de novidade, o que tá na moda, o que não tá, né? E aí o que você posta, postar no status do WhatsApp, tudo isso converte em venda. Sim. Nem que seja, vou falar, eu posso postar 10 vídeos. Se converter em uma venda, eu vou ficar feliz. Porque se eu não tivesse convertido, eu não tinha vendido nada. Uhum. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vê resultados, Sim. né? E isso é gratificante. E a hora que vocês assumiram, assim, porque vinham, como tu falou, do segmento de confeitaria, e aí assumiram uma papelaria. Já tinha produtos, ok, que já tinha, mas vocês aumentaram ali, mais que dobraram a quantidade de SKUs. Qual foi o maior desafio nesse momento ali de entender o que era a necessidade do cliente, o que ia vender, o que não ia? Talvez isso mesmo, acertar na compra, né? Porque você não sabe, né, o que os clientes... A gente sabia, quando a gente pegou, que o auge era papelaria fofa, né? Que até hoje continua sendo, eu acho, né? Papelaria fofa, não tem jeito. Todo ano que passa é muita coisa linda, maravilhosa que sai nessas feiras, né? Então, assim, mas eu não entendia, imagina, meu filho era um menino, bebezinho, né? Então eu tava super por fora, né? E aí, como a gente pegou em maio, em agosto, já não, acho que em junho teve a primeira New Office de vocês lá em Campinas. E meu marido estava viajando na época, mas eu dei um jeito, fui sozinha para Campinas. E eu acho que foi meu primeiro contato com uma feira de negócios. E ali eu já fiquei muito apaixonada por todos os produtos, né? E tá conversando ali com os vendedores, eles ajudam muito você, né? Eles já falam, ó, isso vende, isso não vende tanto. Então, assim, até a ajuda dos vendedores facilita muito. Legal. Que a Esse contato com os representantes foi importante. Porque, assim, pelo menos pra ti, os então. representantes que a gente tem, eles são muito reais com a gente, muito sinceros quando a gente vai fazer pedido. Ó, isso não combina com a sua loja e Ai, que tal. legal. Então, assim, normalmente os nossos pedidos são sempre acertados. É difícil Legal. chegar, a gente fazer uma coleção, um pedido, e ter que fazer queima porque não vendeu, sabe? Mas dá aquele medo, né, gente? De você fazer um pedido e depois não vender. E aí, o que eu vou fazer com essa mercadoria? Principalmente a agenda, né? Um pedido datado. Sim. Mas a gente teve muita ajuda dos fornecedores quando a gente começou. Porque uma que eles sabiam de toda a história, né? Poxa, eles estão pegando uma empresa de 20 anos, mas não sabem nada, né? Não, e outra, se eles não ajudassem vocês também da forma correta, uma loja que eles já vendiam há 20 anos, eles também não podiam correr o risco de que vocês não existissem mais. Eles tinham que ajudar, né? Com certeza. E até hoje, quando chega uma marca nova no mercado, pra gente é uma certa dificuldade, né? Tá fazendo um pedido. Então a gente vai com aquele pedido mínimo, né? Pra começar, faz um pedido mínimo e sente, né? Ai, vendeu bem, aí no próximo pedido já vai aumentando e assim por diante. Né? Que legal. E agora... Pode falar. Tu já falou ali que a segunda loja, pelo que a gente entendeu, foi uma necessidade de estoque primeiro e depois uma oportunidade de ter mesmo uma segunda loja. Mas vocês já sonhavam com isso? Vocês planejaram isso em algum momento? Deu medo? Não deu? E qual que é o posicionamento? Vocês querem fazer a loja igual? Vocês vão ter um posicionamento diferente na segunda loja? É perto uma da outra? É longe? Como é que é? Conta pra gente mais sobre ela. Olha, eu acho que o desejo de ter mais lojas sempre existe no nosso coração, né? Eu com meu marido, nós somos muito sonhadores, né? Eu falo que quem me conhece, né, há 20 anos atrás, eu cheguei no estado de Sou Mineira, né? Cheguei no estado de São Paulo, sem nada, sem... Gente, R$40 no bolso, era o que eu tinha, tá?
E foi já, assim, primeira semana já consegui um emprego. E desde assim por diante, eu nunca imaginei que eu ia ter meu próprio negócio. Mas a partir do momento que isso virou uma realidade pra gente, né? Quando eu conheci meu marido, ele trabalhava na cozinha da mãe dele, né? E aí, nisso, anos depois, conseguiu montar a confeitaria num lugar muito bom na cidade. Isso ele cresceu e o que nos proporcionou hoje ter a papelaria, né? Então a gente sempre foi muito sonhador, então tinha sonhos de ter mais papelarias na cidade, porque a gente via necessidade. Rio Claro é uma cidade interior, mas é uma cidade grande que cabe mais papelaria, ainda mais uma papelaria tão linda quanto a nossa. Mas quando ele falou, vamos abrir a segunda loja, que realmente isso virou realidade, eu confesso que eu sou muito medrosa, eu sou sonhadora, mas eu sou a medrosa da família, né? Então eu tive muito medo, falei, será que isso vai dar certo? Meu Deus, e se não der certo, se a gente falir, não sei o quê. Ele falou, se você tiver medo, você não vem comigo, porque eu não gosto de gente que tem medo. Então ele não me deixa pensar, né? Ele fala, vamos que vamos, né? Então, assim, ele não me deixa, não dá espaço para eu ter medo, né? Então eu vou junto com ele. E graças a Deus, assim, até hoje tem dado certo esse pensamento, né? E vocês fizeram uma inauguração dessa? Você acredita que não? Porque no primeiro você sabe que a gente é muito nessa pegada de trabalhar. Então, assim, pegou o negócio, numa semana a gente já estava trabalhando, porque lembra que eu falei que eu troquei as gôndolas da papelaria? Sim, aí Então, eu já tinha todas aquelas gôndolas da outra loja, né? Então, a gente já colocou lá dentro, já pegou muita mercadoria que a gente tinha da outra loja. Então, assim, com uma semana que a gente tinha assinado o contrato lá, fechado. Da locação do espaço. A gente já começou a trabalhar sem fachada, sem nada. Eu acho que a gente ficou 40 dias naquele ponto, eu trabalhando ali, sem nome, e as pessoas que entravam, eu falava, a gente já tem uma loja lá na 14, tem 25 anos. Não sei se você conhece. Algumas pessoas conheciam, outras não. Então, assim, não dá tempo. A gente tem essa vontade de fazer, colocar, né, alguns brinquedos infláveis, porque a gente frente com uma escola, sabe? Para trazer as crianças para estar ali junto com a gente. Legal. Mas a gente precisa, gente, arrumar tempo. Um tempinho para se organizar mesmo. Isso, mas a gente quer fazer tanto uma reinauguração lá, e a 14 também merece uma festa que até hoje a gente não fez, né? Mas é a questão dessa correria de trabalhar bastante, por isso que a gente não conseguiu fazer ainda. Maravilha. Mas que bom que tá dando certo, né? A gente acho que a gente comentou isso já em outros episódios, de que como o segmento de papelaria tá assim aquecido, né? O quanto tem espaço. Imagina vocês com uma loja já de tanto tempo que vocês adquiriram, vocês conseguiram fazer crescer, vocês abriram a segunda loja. Então, tem mercado sim, né? Tem possibilidade de crescimento, né? Tem, Tchelle, porque assim, Rio Claro é uma cidade antiga. Se você pegar as papelarias mais antigas que tem lá, tem 50, 60 anos. A papelaria Tempo é meio considerada a caçula das papelarias da primeira remessa, né? E ela cresceu, e ela tá crescendo, sabe? E não tem segredo, gente. O negócio é trabalhar bastante, estudar e não ter medo. Dê oportunidade, vai. Não pensa, não. Porque se você pensar, você perde. Então, não pense, só vai, gente. Olha a menina que tinha medo. Hoje eu dou muito esse conselho para as pessoas. Pensa não, só tenta. A vida tá aí para ser vivida. Se não der certo, gente, vai fazer o quê? Tanta coisa dá errado e a gente recomeça, né? E às vezes é seu sonho que tá passando ali e você tá deixando de correr atrás por medo, né? Maravilhosa, adorei. Eu ia te pedir um recado final para quem estivesse nos ouvindo, mas eu acho que eu não preciso. Eu sou vendedora, eu falo muito, eu faço mais do que devia. Porque essa tua fala, ela realmente é inspiradora e eu acho que é isso que muita gente precisa ouvir, né? Na verdade, eu acho que vocês nos inspiram, né? Estar aqui já é inspirador, né? Então, acho que eu entrei no clima de vocês. Maravilhosa. Você contou que antes, aqui nos bastidores, que você assistiu vários dos podcasts. Sim, gente, muita coisa eu aprendi, eu acho que com as meninas. Desde os convidados, a gente Sim, claro, tem o Rômulo também, né, que nossa, o Rômulo, quando eu fui abrir a filial, eu mandei mensagem pro Rômulo, né, falei, será que ele vai me responder, né, fui lá no Instagram, Rômulo, quando você foi abrir, como é que você fez? Você abriu um outro CNPJ, não sei o quê, falei, ele jamais vai me responder, ele falou, não, me manda seu WhatsApp que eu vou te passar todas as dicas, então eu passei meu WhatsApp, eu falei, o Rômulo lá do Rio de Janeiro, gente, nunca vi pessoalmente, parou. Viu ele aqui? Não vi. Ele tava autografando eu passei lá, mas ele não tava lá na hora. Mas, tipo, ele parou o que ele tava fazendo para poder me dar dicas sobre isso. Eu falei assim, então é um ambiente, né, um negócio muito saudável, que as pessoas se ajudam. Ninguém tá ali para derrubar ninguém, né? Sim. Isso é muito legal. E aí as dicas que todas as meninas dão,
ajudam, né? Legal. Isso é muito legal. Muito bom. Ai, olha, foi um prazer te conhecer Imagina, foi todo pessoalmente, meu. conversar contigo, saber da história de vocês. É muito inspirador. Eu acho que hoje em dia uma empresa familiar que tem ali 2 negócios, né, que assume essa coragem de assumir mais uma empresa, com tudo mais que tem para fazer, né? Então, parabéns para vocês, Obrigada, assim, pela gente. história de vocês, pela coragem de vocês. Logo a gente vai vir contar que a gente tá na 5ª, 10ª loja. Ah, não sei. Eu quero ser convidada Não pra não tem conhecer essas lojas Agora daqui a esses pouco. na sonhos não tem mais inauguração. fronteiras. Eu já tô imaginando o aniversário de 1 ano desse baby que tá vindo, que já vai ser Né? a festa de 2 anos, 3 da... Eu tô que nem a Raíssa, abro loja, arrumo filho pra ter gente pra trabalhar. Vocês lembram, inclusive? Ai, gente, eu adoro a Raíssa, eu brinco assim, Mas eu a cor do me sinto cabelo, a cor da pele, Eu me sinto como se eu fosse amiga íntima dela, mas nunca conversei pessoalmente, mas eu acho que de tanto assistir ela, a Giovana, a Lívia, pô, a Cris do CI, meu Deus do céu, parece que a gente é íntima, né? Porque a vida da gente é consumir conteúdo de papelaria, né? Igual vocês, né? Nossa, eu vi a Tiele ali no banheiro, fiquei morrendo de vergonha de ir lá mexer com ela. Mas eu converso com meu marido, ai, sabe a Tiele lá? Então, a Marcela tem uma menininha novinha também, fica nessa correria, mas ela também vai atrás e não sei o quê. Então, todos vocês nos inspiram, né? De uma maneira ou de outra, vocês já fazem parte de quem participa de papelaria. Estamos juntas, Com certeza, nos inspirando gente. mutuamente. Obrigada pelo que vocês fazem, viu? Vocês nos ajudaram muito. Nosso agradecimento é recíproco. Obrigada, Muito gente. obrigada. Ai, gente, que delícia de bate-papo, que delícia de conversa. Adorei conhecer a Eline, saber mais sobre a Papelaria Cordeiro. E quero lembrar vocês que estão nos seguindo, estão nos assistindo, de seguirem o canal, de ativarem as notificações, deixarem o joinha de vocês aqui para esse episódio super especial que a gente teve, super inspirador, que motivou a gente aí a deixar os medos para trás, colocar o pé no acelerador e ir com coragem. Então, É isso. É E isso. obrigada também à Molinha Jandaia, que decoraram aqui sempre lindamente aqui o com a nosso gente, essa aqui cenário. eu não vou devolver. E agradecer também a Escolar Office Brasil, agradecer a Francal por nos darem voz aqui, né, nesse espaço tão importante dentro da maior Feira das Américas. A gente está muito feliz de estar aqui no meio, vendo a feira acontecendo aqui em volta da gente, gravando aqui, conversando com tanta gente legal. Muito obrigada a vocês e até o próximo Até episódio. mais. Até. Tchau.